Hoje iniciamos a apresentação do programa Com Toda a Vida pela Frente. É um programa para todas as idades, mas principalmente é um programa direcionado aos idosos. Porque quem pensa nos idosos, pensa no futuro. Quem pensa nos idosos, pensa na inclusão. Quem pensa nos idosos, pensa em nós, em mim, em vocês. Uma cidade pensada para os idosos é uma cidade com qualidade de vida. E nesse intervalo entre nascer e ser idoso, nós passamos por ser crianças, adolescentes e jovens. E quando a velhice chega, nós queremos a melhor velhice que podemos ter. Venha comigo hoje para falarmos sobre experiências de mulheres que foram visitadas pelo câncer e venceram essa batalha. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Apoio cultural. Priorize cuidados domiciliares, especializados em idosos. Camilo Colchões, distribuidora especializada Eco7. Hoje estreamos o programa Com Toda a Vida pela Frente. O tema de hoje é alusivo ao Outubro Rosa. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais. É a Leila Araújo Santos e a Andressa Caetano. Nós vamos falar sobre experiência de mulheres que foram visitadas pelo câncer e se superaram. Temos aqui a Andressa, fisioterapeuta, especialista em oncologia e reabilitação. Nossa convidada também muito especial, professora da universidade, que há pouco passou por uma experiência bastante desafiadora, vamos dizer assim, e ela vai nos contar a sua história de superação, a professora Leila Araújo. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada. Prazer estar com vocês aqui no nosso programa, Com Toda a Vida pela Frente. Andressa, Obrigada. Como é que foi toda essa história? Porque, assim, quando vocês chegaram aqui, eu não sabia que vocês já se conheciam, e aí no corredor já rolou ali um papo bem íntimo. Como é que foi Na isso? recepção, quando eu entrei, já dei de cara com a Leila. A Leila, ela foi uma paciente minha, né? Já foi, não é mais, está de alta. A fisioterapia, na verdade, ela entra já no momento do diagnóstico. Todo mundo pensa que a fisioterapia vai atuar lá depois da cirurgia com as sequelas do que o câncer de mama, a cirurgia deixou. Atualmente, a paciente recebe o diagnóstico, a família recebe esse diagnóstico, e é algo que devasta a família. Todo mundo fica sem saber para que lado correr. E aí, junto com os mastologistas, a fisioterapia já entra também no pré-operatório. Então, a gente já orienta essa paciente como ela vai se preparar para a cirurgia, qual é o sutiã que ela precisa usar, quais são os movimentos, porque todo mundo acha que a paciente vai ficar imobilizada. Tem paciente que chega com tipóia. Eu sempre digo, botar tipóia, você vai matar a sua física e o seu médico. A gente já libera no próprio hospital. O paciente comer com as próprias mãos, tomar água com as próprias mãos. As que gostam de fazer manualidades, né, tricô, crochê, tudo isso é liberado, tá? Então, dentro do bloco cirúrgico também, a gente já inicia a fisioterapia ali. O paciente desacordado ainda. E uma coisa interessante, assim, até para quem não estava aqui nos bastidores e não ouviu, a Leila comentou que quando ela estava no bloco cirúrgico, ela abriu o olho, e aí a primeira pessoa que ela viu foi a primeira Andressa. pessoa que eu abri o olho, estava ali a Andressa do meu lado. Eu digo assim, bom, então, estou em boas mãos, então. Que bom, assim, é bom ver que vocês tiveram essa empatia e tiveram também essa caminhada até aqui, né, no antes, no durante e no pós. Né? E foi formando um vínculo, e isso é muito importante para a adesão do tratamento. Com certeza. Né? Para até a cura
acontecer de forma mais rápida, o impacto ser percebido pelo paciente e pela família. Leila, conta para nós como é que foi que tu recebeu esse diagnóstico, quando que foi, brevemente a tua história para a gente saber um pouquinho, já que tu te dispôs a vir aqui contar, porque não são todas as pessoas que têm essa coragem não, viu? Parabéns! Não, mas assim, ó, eu que agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui trazendo, porque ainda a gente sabe que o câncer é muito nebuloso, né, falar. Tem gente que não fala nem o nome da doença, né? E até quando tu me convidou, eu disse assim, olha, eu não sei se eu sou a pessoa certa, porque o câncer foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, assim, ó, eu sou muito grata, né? Eu não tenho... foi fácil? Não foi. Eu tive todos os perrengues, quando tive diagnóstico, eu desabei, mas assim, ó, eu tenho um marido muito lúcido, né? Eu chorei, eu acho que uns 2 dias, daí ele me olhou e disse assim, tá, tu já chorou, melhorou? Não, melhorou, então vamos atrás de... E uma das coisas que a gente estava falando e que eu acho assim, que é fundamental é informação, né? Hoje, mesmo que a gente tenha hoje um leque de informações imenso na internet, a gente precisa se cercar de bons profissionais, pessoas realmente capacitadas, que te deem o caminho, porque a gente não sabe. Eu fui diagnosticada em abril de 2019, quando eu estava assim, numa fase muito feliz da minha vida, né? Eu ia para o exterior, fazer pós-doc, eu estava recebendo um apartamento que a gente ficou 6 anos esperando o apartamento, e até a gente não ia montar o apartamento porque a gente ia viajar. E aí quando veio o câncer, assim, no dia que a gente tinha que estar embarcando, eu estava entrando para uma cirurgia, né? Do diagnóstico. Não foi fácil, a gente não espera isso, né, na vida. E aí eu fui me cercar de tudo. Uma das primeiras pessoas que eu procurei, porque já tinha, né, informações, foi a Andressa. A Andressa me organizou desde o tipo, me colocou quais os tipos de tratamento, o que eu podia fazer, né. Eu fui para Porto Alegre também consultar, fui para o Instituto de Mama, em Porto Alegre consultar, porque a gente fica, como a gente mora no interior, a gente subestima, né, os médicos a capacidade que a gente tem aqui de tratamento e para mim foi nada para Porto Alegre. Eu consultei com a Maíra Calef, que é a diretora do IMAMA, né, que é referência nacional. Ela me deu o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, tudo aqui. Então, quando eu voltei, eu fui falar com o meu Márcio, eu digo assim, olha, eu tô tão feliz que aqui tá tudo bem, né, eu sei que a gente volta mais tranquilo. Então, assim, ó, eu digo assim, a gente tem que se informar. Se não tá tranquilo, ou se tá com dúvida, busca uma segunda opinião, vai atrás, busca. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem 2 caminhos, né? Justamente. Ou ficar se lastimando e se fazendo de vítima, se fragilizando, ou enfrentar e ir, né? E aí eu resolvi enfrentar e o câncer, assim, ó, me mostrou um monte de coisa, né? E assim, ó, é surpreendente, porque no teu rosto dá pra ver que como tu é uma pessoa alegre, pra cima, alto astral, e isso geralmente depende muito de como a gente encara, ou as pessoas encaram essas notícias, né? Tem um lado muito pejorativo e muito nebuloso do câncer, que muitas pessoas associam o câncer como um atestado de óbito. E ele foi muito tempo atrás considerado assim, porque não haviam pesquisas, nem medicamentos como há hoje em dia, e nem profissionais habilitados como a Andressa é em reabilitação. E aí eu achei incrível, assim, porque ela, no movimento do dia a dia do se alimentar ou de jogar uma bola, ela já está fazendo uma físio contigo, sem tu imaginar. A fisioterapia, ela é com as atividades de vida diária da paciente. Ela tem que ser a protagonista da reabilitação dela. Não adianta eu dizer, venha 3 vezes por semana no meu consultório que nós vamos fazer isso, e ela chegar em casa e não fazer mais nada. Então eu oriento, eu mostro até onde ela pode ir dentro dessa reabilitação. O que você gosta de fazer? Tem muitas vovós, por exemplo, que gostam de fazer crochê, tricô. Eu vou poder fazer quando? Nunca mais? Não, saiu do hospital e está com vontade de fazer seu crochê, seu tricô, você vai fazer. Por quê? Porque vai economizar em fisioterapia. E eu queria até comentar isso, assim,
Tu fez a retirada bilateral das mamas. Sim. E implantou a prótese. Isso, na mesma cirurgia. Entrou, eu brinco que eu fiz um combo, né? Que uma equipe entrou e tirou as mamas e a outra equipe entrou e colocou a prótese e em 6 horas eu já estava lá pronta. E assim, em relação pro pessoal de casa, como ficou a tua autoestima? Porque tem mulheres que reclamam muito, que se chocam muito quando vão se olhar no espelho. Tu tá bem resolvida com isso, pelo jeito? Tô, mas eu tive ótimos profissionais, né? Então assim, o meu masto é show. E deixa eu só falar uma coisinha pro pessoal de casa. Quando ela fala masto, é mastologista. É que nós viramos todos íntimos. É masto, a físio, o plástico. A gente começa a reduzir. É uma família. Importante, porque o pessoal de casa não sabe o que é masto, às vezes. Então o meu mastologista é ótimo, né? Uma pessoa humana. E isso é outra coisa que a gente estava discutindo, né? O quanto é importante a gente trabalhar se cercar de pessoas competentes e humanas. E ter essa empatia, e criar o vínculo a esse para aderir ao tratamento e dar continuidade. O paciente tem que confiar em quem está trabalhando com ele. A gente tem que se sentir tranquila. Inclusive, nessa trajetória, eu acabei trocando de médicos, de oncologista, né? Busquei um outro que me acolhesse melhor, porque as pessoas têm muito assim, não, mas tal profissional é o máximo, né? Nós temos tantos bons médicos, o câncer já é tão doloroso, a gente não precisa de alguém que nos trate mal, sabe? Então assim, a gente tem que, uma das coisas que o câncer me mostrou é o quanto a gente precisa se cuidar. Né? O quanto a gente precisa ser amorosa com a gente. O autocuidado. É o autocuidado, sabe? As boas escolhas. Então, assim, quando eu digo que eu sou grata ao câncer, é porque hoje, assim, até os 53, eu corria atrás da máquina, eu fazia as coisas, eu aproveitava, eu achava que a minha vida... Depois do câncer, nossa, eu aprendi a dizer não, eu seleciono o que eu faço, o que eu não faço. Eu brinco, assim, que o meu parâmetro é a minha... além da qualidade de vida, a minha resistência física, como é que agora me fugiu o termo? Imunidade. Imunidade. A tua imunidade diminui um pouco. Minha imunidade. E atividade física. Atividade física. Que ela não queria e aprendeu a fazer. Aprendi a fazer. Olha só, meninas, depois eu quero conversar mais um pouquinho com vocês sobre isso, mas vamos chamar agora o vídeo. Inclusive, eu acho que ela trabalha também com a Andressa, que é a médica Carolina, né? Doutora Carolina do Amaral. Isto, ela é mastologista e ela tem um recadinho pra gente. Vamos ouvir agora o recadinho dela. Meu nome é Carolina Amaral, eu sou médica mastologista e estou aqui para convidar a todos para celebrar o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha que foi criada no início da década de 90 com o objetivo de conscientizar as mulheres e a sociedade em geral em relação à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, estamos dando início a mais um outubro, logo a mais um Outubro Rosa, e eu estou aqui para pedir para as mães, irmãs, amigas, e aos homens também que possam conscientizar mulheres que porventura não tenham feito seus exames ou não estejam com seus exames em dia, que estimulem essas pessoas a procurar atendimento médico. A Sociedade Brasileira de Mastologia manteve a campanha Quanto Antes Melhor. Então, o que isso quer dizer? Que quanto antes a gente mudar hábitos de vida, iniciar atividade física, manter um peso saudável, fazer os exames em dia, diminuir substâncias que possam nos causar dano, como álcool, cigarro, excesso de carne vermelha, que a gente sabe que tem relação com o aumento do câncer de mama. Quanto antes nós fizermos isso, quanto antes nós procurarmos um médico mastologista para colocar os exames em dia, passar por exame clínico, antes a gente vai diagnosticar porventura um câncer de mama e consequentemente aumentar as nossas chances de cura, tá? Um abraço a todos e conto com vocês.
Voltamos então. Agora eu quero falar com a Andressa. Andressa, nessa tua caminhada, que é linda, de reabilitação, nos conta um pouquinho das idades que tu mais atende e algumas curiosidades que tu vivencia no teu dia a dia como fisioterapeuta. Bom, das idades, hoje o câncer é, infelizmente, uma doença extremamente democrática. Não pergunta a idade, tá? Então tem pacientes de 20 e poucos até 90 anos. E existe existe um pré-conceito de que a paciente com mais idade, ela não precisa fazer uma reconstrução. Ela já viveu tudo que tinha que viver, vai lá, só tira a mama ou faz uma... Não, eu tenho pacientes de 80 anos, 75 anos, que sim fazem a reconstrução com prótese. Por quê? Porque a autoestima da paciente não importa a idade. Só porque ela tem mais idade, ela tem que ficar com uma amputação, porque a retirada da mama nada mais é do que uma amputação de um órgão. Então, não, elas fazem a reconstrução, passam por todo esse período e voltam aí para a praia, e elas querem curtir os netos. Teve uma que fez uma mastectomia bilateral e perguntou, posso entrar na piscina com os meus netos? Que idade ela tinha? 72 anos. Sim, a senhora pode, a partir de determinada data, porque por enquanto nós precisamos que as próteses fiquem no lugar. Mas a senhora vai voltar e agora, atualmente, ela está cuidando dos netos. Ela planta uva, ela tem roseira, elas trazem presentes para mim de doces que elas fazem. 70, 80, 90 anos, tem paciente de 90 anos e continuam curtindo e aproveitando. E a Leila pode provar isso, né? Que a vida depois do diagnóstico, parece que ela tem um sabor diferente, né? Muda. A gente não olha mais, a gente não vê mais a vida. Para nós que trabalhamos nessa área, nós também a gente passa a ver o mundo de uma maneira diferente, porque as pacientes trazem energia tão boa e experiências de vida que só somam para nós profissionais. É verdade. E aí, ouvindo a Leila e você falar, eu me dei conta que muitas vezes a gente não ouve o nosso corpo. E quando tu me disse que foi um divisor de águas, eu imagino que agora tu estejas te ouvindo. Que é um exercício que a gente deixa de fazer e que a gente perde com o tempo. Deixar de se ouvir, porque o corpo pede para parar, para descansar, para comer, para tomar um certo alimento, comer um certo alimento diferente, e a gente não se dá conta porque acha que é bobagem. E esses momentos, eles vêm, né, a própria patologia, ela vem para ressignificar a vida da gente. Sim, com certeza. E eu entendo muito isso, porque na minha família eu tive minha mãe teve CA, inclusive era para ela estar aqui, mas infelizmente não pôde, mas ela tá bem, superou, né? Tá tudo superado, mas realmente é isso que tu falou, é um divisor de águas, é um impacto para todos, a família, todo mundo de certa forma adoece junto, mas também todo mundo se cura junto e se ressignifica e ressignifica a própria doença. Né? A gente tem que também entender que o câncer, assim, não existe um comprimidinho ou uma frutinha, alguma coisa que vá dar conta dele, né? Ele é assim, se você não cuida da sua alimentação, não cuida do seu sono, não faz atividade física, não é assistido por bons profissionais que vão te orientar, né? Provavelmente a tua recuperação vai ser muito mais dolorosa, né? Então, assim, eu mudei meu hábito de sono, eu mudei minha comida, eu mudei um monte de coisa, e principalmente se respeitar. Hoje eu sou muito mais seletiva naquilo, porque nós mulheres, né, a gente não quer a gente não quer dizer não. A gente não sabe dizer não, né? A gente foi criada para agradar, né? Então aquela coisa assim, tu não diz não para uma colega que te chama para tomar um chá, tu não diz não para um filho, tu não diz não, e tu vai assumindo um monte de coisa que tu não tem tempo para te ouvir, né? Quando o câncer vem e tu tem que parar, sabe? Quando eu brinquei antes, eu disse assim, agora meu parâmetro é a minha imunidade. O que isso vai fazer bem para minha imunidade ou não? Se é um compromisso que eu vou me estressar, isso vai baixar minha imunidade? Não faço, sabe? Então, assim, coisas, né, assim, dormir bem, eu brinco que eu tô ficando velhinha, eu acordo cedo, eu durmo cedo, eu como cedo, eu faço atividade física, né?
que a Andressa dizia assim, tu tem que fazer, eu digo assim, ai Andressa, só noutra encarnação. Mas Leila, e acabou vindo. É que tento tanta coisa para te perguntar e é um assunto tão interessante e a gente não quer aqui também trazer só o lado ruim, mas também trazer essa superação que é tão importante, é tão visível em ti. Tu passou pela tua cabeça em algum momento da tua vida que isso pudesse acontecer contigo, que tu pudesse passar por esse diagnóstico? Ou na tua família, porque tem a questão hereditária também. Mas a minha mãe teve o câncer, né, há 8 anos atrás, também foi paciente da Andressa. Mas a mãe foi assim, um caso único. Eu brinco que a mãe abriu a porteira da família, né? Porque ninguém da família tinha, minha mãe foi a primeira, né? E foi uma outra foi tudo diferente com a minha mãe, né? Então assim, ó, como o médico disse que a mãe era um caso lá muito exclusivo lá, tá, fiquei. Mas assim, ó, no início, sabe, o diagnóstico ele é dolorido. Mas eu descobri tantos afetos, sabe, colegas, né, e isso é uma coisa assim, ó, que eu digo assim, a gente também, além de se respeitar, a gente tem que respeitar o outro, né, porque assim, ó, eu descobri colegas que eu passava assim no corredor da universidade e dava bom dia, boa tarde ou boa noite. Quando ficaram sabendo que eu estava com câncer, essas pessoas vieram e me acolheram de uma maneira que eu fiquei surpresa, e eles não têm ideia do quanto isso contribuiu para me encher de força. E aí, pessoas que tu tinha certeza que iam ficar do teu lado, que iam te apoiar, não. Né? Hoje eu sei, a Andressa sabe disso, a gente respeita, porque cada pessoa reage de uma maneira. Então a gente também não tem o direito de cobrar das pessoas, né? Mas assim, ó, eu tenho um marido, eu sabia que eu tinha um marido legal, aí eu brinco, agora eu descobri que ele é muito mais legal, porque até aprender a cozinhar, né? E quando eu falo assim de se cercar de bons profissionais, eu comecei a fazer fisioterapia antes da cirurgia, né? Quando eu fui para casa, eu fui com 2 drenos, né? Sim. Então, tu imagina que para tomar banho, para coisa. Só que o trabalho foi tão bom que eu tomava banho sozinha. Eu podia, né, lavar, eu levantava a minha mão para lavar a cabeça, eu comia com as minhas próprias mãos. Então, isso facilita, sabe? Assim, ó, família acolhedora, amigos, rede de apoio, bons profissionais. A gente não precisa estar sozinha. Mas eu acho que também, uma coisa que ela não quer falar, porque ela também é modesta, é essa tua vibração, essa tua energia. Porque a pessoa que se cuida, que se autoestimula, que quer melhorar, é um passo a mais dentro desse tratamento, nessa rede toda de tratamento e de cuidado. Okay. Meu pai sempre dizia que eu tinha lido Poliana várias vezes, né? Que eu sempre vejo o lado bom até na desgraça, né? Mas teve coisas que o câncer fez eu mudar que eu nunca pensei em mudar. Eu era extremamente sedentária, eu era obesa, né? Sim. Então assim, ó, sedentária, obesa e sedentária de carteira assumida. Ninguém me convencia a fazer atividade física. E agora tu faz o quê? Eu faço musculação. E caminhadas? Caminhadas esporadicamente, mas eu faço, agora estou indo para musculação todos os dias, eu comecei com 2 vezes, 3 vezes, agora tenho um personal que a Andressa também orientou ele, porque não são todos os movimentos que a gente pode fazer. Tem que ser tudo muito personalizado, né? Não só o tratamento em si, a cirurgia, mas a fisioterapia, o educador físico, tudo tem que ser muito personalizado, porque cada caso é um caso. A gente não pode botar tudo na mesma sacola e dizer, agora todo mundo vai fazer assim. Não, né? A gente personaliza todo esse atendimento. Mas uma coisa que eu vejo com as pacientes, normalmente nós no dia a dia a gente liga o piloto automático e só faz. E só trabalha, e só estuda, e só cuida de casa. Quando recebe o diagnóstico do câncer, sim, é devastador, mas a paciente, nós mulheres, é como se nós desligássemos o piloto automático e agora vamos ressignificar toda a nossa vida. O que faz sentido e o que não faz sentido. E isso é um processo também de luto que a paciente e a família vai passar e que nós, profissionais e familiares e amigos, precisamos respeitar. Né? Todo mundo vai ter esse período de luto. Pacientes vão passar pelo luto logo no diagnóstico, outros logo após a cirurgia, outros mais tarde, 1 ano ou 2. Então, todo mundo que está ao redor dessa paciente, dessa mulher, precisa de alguma forma entender que vão ter momentos que ela vai estar super bem e vão ter momentos que
lógico, não vai estar tão bem, né? Isso que tu tá falando faz parte da vida de todas as pessoas. E eu acho que a gente tem que se permitir. Essa caminhada, assim, tu disse que eu tô super bem. Eu também tive meus momentos de choro, de choradeira, momentos de perguntar, né, por quê? Porque eu... de coisa. Mas é isso, a gente tem que lutar. Se tu me dissesse que tu nunca teve isso, que tu nunca teve essas crises, eu ia dizer, mas olha, tu é única, tu é um ser raro, porque é inerente do ser humano diante de um diagnóstico desse. Mas meninas, infelizmente, a gente está nos finalmente, né? Nós vamos estar podendo conversar. Inclusive, né, para quem estiver nos assistindo, pode mandar pelas nossas redes sociais, pela minha rede social, @carlakowalski23 lá no Instagram, para a gente estar continuando esse papo super legal e pessoas maravilhosas que estão aqui. Gurias, brevemente, falem com o nosso público de casa, dicas, prevenção, como se cuidar para prevenir o câncer. Eu acho que, em primeiro lugar, amor próprio. Nós temos que nos amar, nós temos que ser protagonistas, mais uma vez, da nossa vida, né? E a prevenção todos esses cuidados que a Leila já comentou com nós, e o diagnóstico precoce, ele é sinônimo de cura. Então, mulheres, não tenham medo de ir fazer a mamografia, fazer seus exames com seu médico. Existe a frase, quem procura acha. Sim, quem procura acha cedo e fica curada, e depois está aqui dando sorriso e contando histórias bonitas de vida para nós. Você, meu amor. Bom, eu acho assim, que é tudo isso, né? Assim, diagnóstico precoce, bons profissionais, se cercar de bons profissionais, ter o amor próprio, o autocuidado, né? Se informar. Informação é tudo, mas também filtrar. Né? Filtrar essas informações, porque hoje na internet a gente tem trocentas informações, buscar apoio, né? E se permitir e parar de complicar também a vida, né? Porque a gente sofre por coisas bobas, né? Depois que a gente tem câncer, nossa, uma toalha molhada não é nada, sabe? A vida é simples. A vida é simples, é a gente que complica, a gente que sofre. E claro que se a gente resolve, eu acho assim, como a maneira com que a gente encara a doença, ela fica mais fácil, né? Eu escolhi encarar de frente né? Mas isso colabora para a gente superar tudo isso, e não é um ponto final. Câncer não é ponto final. Que bom, belas palavras. Eu só tenho a agradecer a Leila, agradecer a Andressa. Foi um ótimo papo. Eu garanto que muita gente vai rever esse programa e se inspirar em vocês, né? Porque é bem como tu disse, a vida não termina aqui, não termina num diagnóstico. Ela significa, ela recomeça. Basta a forma como a gente olha. Então a gente agradece e até o nosso próximo programa. Esperamos que vocês nos acessem nas redes sociais e continuem nos acompanhando no programa Com Toda a Vida pela Frente. Obrigada! Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Apoio cultural. Priorize Cuidados Domiciliares, especializados em idosos. Camilo Colchões, distribuidora especializada Eco7.